Olá, sejam todos bem-vindos. Daremos continuidade ao nosso projeto, que é o Centro Espírita Online, onde a gente fará uma sessão de Centro Espírita online para quem não consegue ir. Então, ele é sempre dado com uma prece inicial, posteriormente a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, posteriormente uma palestra e no final de uma bênção. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, pode deixar um copo de água ao lado ou quando for dormir. Faça uma prece para o seu mentor, para que seu mentor abençoe e fluidifique aquela água. Não precisa saber o nome do seu mentor e após 20 minutos beba aquela água que ela estará fluidificada. Então, a gente vai dando início com as nossas preces e o tema da palestra de hoje será importância da defesa espiritual. Como que a gente tem que nos defendermos espiritualmente, elevar nossa vibração, proteção espiritual. Então, para você que está nos assistindo agora ou em qualquer momento, você pode fazer esse exercício da água ou o que a gente vai falar aqui, no momento que você estiver nos ouvindo ou nos vendo, não tem problema nenhum. O importante é você ter uma boa intenção no seu coração. Então vamos à prece, vamos pedir para que todos os espíritos que estejam fazendo bem nos ajude nesse momento. Se você puder, aonde você estiver, relaxe, tente fechar o olho. Se não puder fechar o olho, eleve a sua vibração, seus pensamentos em alguma lembrança boa, em algo bom. Tente esvaziar o seu coração. Vamos pedir para que todos os espíritos estejam conosco durante o dia a dia, para que façam o bem juntamente conosco, para que nos ajudem a discernir o caminho certo do errado e que para a gente possa ser um espírito que faça o bem a todos aqueles ao nosso redor. Nos dê sabedoria para que a gente possa distinguir o certo e o errado e nos dê coragem para fazer o que tem que ser feito. A gente pede a proteção de todos os espíritos para que cuide não somente de nós, mas de nossa família e daqueles que amamos. Amém. Hoje a leitura é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai falar hoje da questão do ódio. Ela foi feita pelo Fenelon em 1861. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Nesse capítulo a gente já faz a analogia com o que Jesus nos falou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente sabe que durante o nosso dia a dia, as questões, é difícil realmente amar o próximo, até mesmo quando o próximo tem uma atitude errada com a gente. Porém, a gente sempre tem que tentar ver o lado bom das pessoas, porque todos temos defeitos, todos temos qualidades, e a gente tem que saber ver isso no outro e não julgar, porque a partir do momento que a gente julga a pessoa, a gente poderia também estar sendo julgado. Então é muito fácil a gente falar da situação da outra pessoa quando a gente não está vivenciando aquela. Então, dando continuidade, procurar principalmente amar aqueles que vos inspiram a indiferença, o ódio e o desprezo. Lembrando, gente, que quando a pessoa toma uma atitude errada com a gente, a pessoa ela tem o livre-arbítrio de fazer isso, porém ela também tem que arcar com as consequências. A gente vive num mundo, no qual a gente tem ação e reação. Então, se eu pratico o bem, eu recebo o bem. Se eu pratico o mal, uma hora ou outra, não é que o mal vai nos atingir, mas a gente vai ter circunstâncias no qual a gente vai aprender. O Cristo de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo de abnegação, missionário do amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superiores a eles. Se odiasseis como eles vos odeiam, não valereis mais do que eles. E é essa hóstia imaculada que ofertai a Deus.
no altar de vossos corações, hóstia de fragrância agradável, cujo os perfumes sobem até ele. Apesar de a lei do amor nos mandar amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração contra as atitudes errôneas. É, ao contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, já que durante a minha última existência terrestre eu provei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta vida e na outra aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueceis, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Dando consequência, prosseguimento a essa nossa leitura, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a defesa espiritual. Quando a gente lê livro espírita, a gente se depara com muitos espíritos que praticam o mal, desencarnados e aqueles que estão encarnados. A gente, quando desencarna, a gente vai para onde a nossa vibração permite. E muitos espíritos estão com a vibração tão baixa que eles permanecem no mundo material, muitas vezes fazendo mal para aquelas pessoas que ele tem raiva, aquelas pessoas que eles acham que tem algum débito. E esse mal, dependendo da nossa vibração, nos afeta e passa a nos fazer mal. A influência dos espíritos desencarnados, ela é muito grande sobre os encarnados, de tal maneira que muitas vezes os pensamentos, as vibrações dos espíritos desencarnados nos atingem e fazem com que a gente tome atitudes que não são compatíveis com o bem. Por exemplo, às vezes o espírito fica lá intuindo você a tomar uma atitude negativa com o seu semelhante para que isso tenha uma consequência para você e você fique mal. É bem comum eles fazerem isso. Em caso de suicídio, eles ficam fazendo a obsessão da pessoa, proferindo palavras, intuições negativas, no qual abaixa a vibração da pessoa, faz a pessoa ficar em estado depressivo e muitas vezes a pessoa retira a própria vida, porque é isso que eles almejam muitas vezes para ter a pessoa desencarnada no mundo espiritual, para que eles possam prestar contas, né? Assim eles acham, né? Prestar contas com essas pessoas. E a gente pode se proteger espiritualmente. Eu não estou falando aqui que a gente tem que manter a nossa vibração 100% alegre no nosso dia a dia. Claro que vai ter aqueles momentos que a gente vai ter a nossa vibração mais baixa, outros momentos teremos nossa vibração mais alta, porém é importante você dosar e equilibrar essas energias. Como que a gente faz isso? Quando a gente lê qualquer livro espírita, é bem comum eles falarem de aumento da vibração. O que é esse aumento da vibração? Quando a gente está num estado depressivo, com pensamentos negativos, a gente diminui a nossa energia vital. E isso favorece os ataques. É como se a gente abrisse a porta para que esses espíritos viessem nos atacar. Quando a gente mantém a nossa vibração alta, através da prática do bem, de bons pensamentos, é como se a gente criasse um escudo em torno da gente, fazendo com que esses espíritos não conseguissem nos atacar. Muitas vezes eles nem conseguem chegar perto da gente. E quando a gente mantém a nossa vibração elevada, quando a gente pratica o bem, a gente favorece com que bons espíritos fiquem ao nosso lado protegendo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou passando por um momento difícil, meu mentor parece que não está ajudando. Não é que o mentor não está ajudando, é que a nossa vibração ela fica tão negativa que cria uma blindagem em torno da gente, fazendo com que o mentor não consiga nos comunicar, não consiga nos ajudar de maneira adequada. Isso não quer dizer que ele não está nos ajudando, apenas o nosso canal não está em sintonia com ele. Então, como que a gente mantém a boa vibração? Através de pensamentos felizes durante o dia a dia. Se você tiver aí com um pensamento triste, tente lembrar de bons momentos que você viveu na sua vida, de pessoas queridas. Se você acha que a tua vida está ruim, sempre pensar que tem pessoas que estão num estado pior, ou se poderia ser um momento pior ainda. Por exemplo, eu estou com tal situação. Lembrando que essa tal situação ela poderia ser pior ainda. Eu sempre falo que Deus, Jesus, ele permite o mal em duas circunstâncias. A primeira é para que a gente aprenda com aquele mal. Quantos momentos difíceis você passou na sua vida, se você for parar para analisar?
e com isso, quanto que você aprendeu? Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo agora, passou por uma situação que hoje muitas vezes ela dá risada e ela tirou um bom proveito daquilo. E a segunda situação é para nos ensinar algo, né? E nos ensinar algo e evitar um mal maior. Porque às vezes acontece um mal para que se evite um mal pior. Por exemplo, às vezes você vai lá, no teu carro o pneu está furado. Aí ali naquele momento você já faz a blasfêmia, né, contra Deus, contra Jesus. Só que às vezes aquele pneu furado vai te livrar de um acidente lá na frente. Então a gente não tem a percepção da gente sempre ter essa visão sobre as coisas. Que muitas vezes o mal poderia ser muito pior. Então, manter a nossa vibração elevada ajuda bastante isso. Se você está passando por uma situação difícil, vai fazer uma oração, busque fazer algo prazeroso para você, algo que você goste, estar no meio de pessoas que fazem o bem, distrair a sua cabeça. Se tem um momento aí que você tiver de tristeza, depressão, procure ajuda profissional, terapia, médico, psicólogo. Procure praticar uma atividade física, um esporte, algo que você gosta e você consiga sair desse padrão de vibração negativa. O segundo modo de proteção é você praticar o bem. Ah, Fabrício, você está falando de bem financeiro? Não, nem sempre, pessoal. Se você tem condição de ajudar alguém ou alguma instituição financeiramente, faça. Se você não tem condição, tente ajudar através de um trabalho voluntário, através de uma opinião, de ficar do lado do irmão, de fazer o bem, não somente na sua casa, na sua família, mas na sua comunidade. Quando você faz o bem, eu sempre repito, que você atrai espíritos bons que te ajudam nessa tarefa. É muito importante aumentar a vibração, praticar o bem e também fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar consiste no quê? Você pegar um livro, uma literatura espírita ou qualquer outra religião, você faz uma prece, você estuda aquilo em voz alta, você atrai espíritos ali juntamente bons para o seu estudo e isso também aumenta a proteção da sua casa. Você fazendo isso, você cria uma proteção em torno de você, dificultando que o mal te afete. E por mais que você esteja com essa proteção, pode acontecer coisas ruins? Podem, pessoal. Ah, Fabrício, então tudo que você falou não tem sentido? Não, pessoal. Algumas coisas acontecem na nossa vida porque a gente pediu antes de encarnar e para aprendizado. Mas fazendo isso, você tem uma proteção e você ajuda também na sua evolução espiritual. Espero que essa palestra seja de grande valia para vocês. Caso alguém queira alguma opinião, pode nos escrever, que assim que possível eu vou estar respondendo. A gente vai fechar agora com a nossa prece final. Então eu vou pedir que todos fechem os olhos e esvaziem o coração e peçam a intenção de uma pessoa e peçam a proteção dos seus mentores, anjos da guarda, para que eles ajudem nessa tarefa e para que eles auxiliem no melhor caminho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até mais.